como pode ser o possível papel dos debates de candidatos que não são os que lideram a eleição, isso, mas que têm uma presença muito forte nas redes sociais e conseguem mobilizar o debate nas redes, né? Eu vou falar de Renan Santos e Pablo Marçal, né? Um certo aspecto, por serem personagens cuja trajetória começou nas redes sociais, eles têm aspectos parecidos, né? Enfim, seja de estilo de retórica, seja de modo de fazer e pensar a política, seja da maneira de debater politicamente. Por outro lado, eles têm seguido estratégias distintas, né? Enfim, desde o final do ano passado, mas é um processo mais longo, o Renan Santos, à frente do MBL, construiu um partido político, né? Enfim, que divulga programas partidários, lança livros, vende cursos, mobiliza uma militância, ao passo que o Pablo Marçal continua sendo, digamos, uma figura isolada, né? Enfim, é claro que ele tem equipe, é claro que ele tem figuras que ele se vincula, mas ele vende não a imagem do partido, mas a imagem dele como empreendedor, como self-made man e por aí vai, né? Enfim, então acho que essa própria escolha, ela traz, digamos, perspectivas diferentes sobre como podem ser os dois no debate, né? Enfim, o Renan Santos, ele opera numa ambiguidade, né? E o MBL, missão como um todo, né? Por vezes, eles atuam como partidos regulares, institucionais, enfim, ele procura se vender como um candidato que é capaz de fazer coisas um candidato tradicional. Em outros momentos, ele questiona a dinâmica política, questiona os outros atores, propõe uma mudança radical de tudo que se vai se colocar, né? Enfim, questiona não é apenas, digamos, questionar as coisas, a maneira como a política vem ocorrendo, né? Mas questionar digamos, as próprias regras fundamentais do jogo político, questionar, digamos, ideias e consensos que são muito importantes no espaço como o debate, né? O debate, tradicionalmente, mesmo os debates mais acalorados, de 89, por aí vai, você via uma certa convergência em relação ao modo de fazer política que ali estava presente, né? E uma figura como o Renan Santos, por vezes ele concorda com isso, ele aquece, ele age dessa maneira, ele concorda com as regras, ao passo que em outros momentos não, ele age como um ator que questiona a própria maneira como a política institucional ocorre, né? Já o Paulo Marçal, ele opera o tempo todo a partir do caos, nesse ponto. Não tem ambiguidade como tem no Renan Santos e no Missão, né? O Paulo Marçal é uma figura que o tempo todo busca criar o caos e busca se beneficiar como caos. Ele busca vender a ideia de que, em meio a um espaço caótico nas redes, na sociedade, na economia e no próprio debate, ele é aquele que consegue lidar melhor com esse mundo. Recorrendo aqui a uma metáfora, né? Enfim, o Renan Santos e o Missão são aqueles atores que, por vezes, jogam um jogo de tabuleiro normalmente, por vezes, enfim, questionam, empurram o tabuleiro e, por vezes, prometem outro jogo, né? O Paulo Marçal é aquele cara que dá um tapa para cima do tabuleiro e joga tudo no chão. E vai dizer depois que ele ganhar no grito, dizendo que, na verdade, ele sabia o que era o jogo, enfim, vai tentar vender informações muitas vezes falsas e por aí vai, né? Dizendo isso e tratando disso, eu acho que, pensando na dinâmica do debate, que a gente já tem um debate que tende a ser esvaziado, eu acho que eu consigo imaginar o Renan Santos conseguindo participar de um debate mais tradicional, de acordo com a história dos debates brasileiros depois de 89, da redemocratização. Não é isso? Ao passo que eu não consigo imaginar um debate com o Marçal tendo essa cara, né? O Marçal vai retomar a estratégia do Padre Kelmo, a estratégia do pobre Marçal, prefeitura de São Paulo, e essa questão do Marçal, parte da ação do Renan, mas sobretudo da ação do Marçal, a grande questão é que ela coloca em risco a própria continuidade do formato de debate, né? Porque o formato de debate, ele pressupõe alguns acordos tácitos, ele pressupõe uma certa concordância que a postura que o Marçal tem um tempo todo coloca em xeque, né? O Renan Santos, por vezes, pode colocar em xeque também essas regras. Depende da estratégia que o MBL Missão vai seguir. Mas, por vezes, ele age como um candidato mais, digamos, que concorda com aquele espaço de disputa democrática. O Marçal não. O Marçal, ele vai jogar tudo para cima, ele vai derrubar esse tabuleiro. Então, debate com a participação de Paulo Marçal tende a ser mais algo para produzir cortes para as redes sociais, para produzir um certo show
com aspectos bizarros do que algo que vai permitir ao eleitor acompanhar propostas e conhecer melhor os candidatos. Enfim, é isso por hoje. Espero que a gente continue a conversar nas próximas semanas.